Olá, irmãos! Vamos para mais um vídeo da nossa maratona de Apocalipse. Eu quero compartilhar com você hoje sobre o tema Jesus entre os candelabros. Então nós vamos abordar Apocalipse capítulo 1, sobre aquilo que João relata ao ver Jesus, né? Qual o significado daquelas imagens no momento que ele vê Jesus daquela forma, né? Daquela maneira. Então nós vamos entender aqui alguns aspectos ali de Apocalipse 1 para que você tenha a revelação de todos os pontos ali em relação à imagem de Jesus, tá bom? Então vamos lá, Vamos ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então nós vemos aqui uma apresentação de como João viu Jesus. Nós vemos aqui, quando Jesus vai falar com João, ele começa a descrever isso. Então, a primeira coisa que ele mostra aqui, ele viu 7 candelabros de ouro. O que significam os 7 candelabros de ouro? Lembra que Bíblia tem que explicar a Bíblia, tá certo? Então, tudo aquilo que a Bíblia não explicar claramente, então são teorias, são conceitos, mas você não pode se apegar 100%. Neste caso aqui, a Bíblia explica a Bíblia muito claramente, que diz lá no versículo 20, fala assim: Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Lembra que nós já estudamos, onde nós entendemos que o número 7 significa algo completo, perfeito, tá certo? Então, quando nós lemos aqui 7 igrejas, então significa que é a representação completa das igrejas mencionadas e distribuídas através dessas 7 igrejas que nós vemos em Apocalipse, que nós vamos estudar um pouquinho sobre elas, né, mais pra frente. Mas é importante você entender que quando tem o número 7 é um número completo, perfeito. Então aqui a Bíblia está dizendo sobre as 7 igrejas, que representam a igreja global de Cristo e ao mesmo tempo também representa, subdividida, a igreja local. Então cada uma das igrejas que existem hoje. Nessa época já existiam muito mais de 7 igrejas, já existiam centenas de igrejas. Então quando João coloca aqui essa menção, ele não está falando especificamente ou somente das 7 igrejas, mas eram 7 igrejas que representavam o todo. Tá certo? Então aqui está falando do todo da igreja. E olha que interessante. Então vamos entender aqui o conceito desses candelabros. Então são 7 candelabros, que são as 7 igrejas. E o que significa isso? Que são a totalidade das igrejas, como eu coloquei, são igrejas locais. E o interessante aqui, não são candelabros normais, são candelabros de ouro. Significa o quê? O ouro, ele aponta para a glória de Deus. Então, no momento que você vê a palavra ouro na Bíblia, sempre vai apontar para a glória de Deus. Então, o templo, o Santo dos Santos, o templo era feito de ouro, né? Existia muito ouro. Então, o ouro sempre ele expressa a glória de Deus. Então, quando coloca que são 7 candelabros de ouro, está dizendo que são igrejas que são igrejas que expressam a glória de Deus. Então não é qualquer igreja, é uma igreja que expressa a glória de Deus. Existem muitas igrejas por aí, mas aqui está colocando muito claramente, não são apenas igrejas, não são apenas candelabros, são candelabros de ouro, são igrejas que expressam a glória de Deus, são células que expressam a glória de Deus, então são movimentos que expressam a glória de Deus. Então é importante você entender esse conceito, tudo aquilo que é igreja precisa expressar a glória de Deus, presença, né? E ter algo intenso do Espírito de Deus fluindo naquele ambiente. Então precisa expressar a glória de Deus. E na onde tem glória de Deus, Jesus está andando no meio, Jesus está participando daquilo, como nós lemos aqui. E ele estava andando entre os candelabros, andando entre as igrejas que expressam a glória dele.
Deu a entender aqui claramente? Né? Então eu creio que ficou bem clara a questão dos 7 candelabros. Né? Depois que ele fala dos candelabros, ele fala sobre as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. Então aqui fala dos anjos, lá em Apocalipse 1, versículo 20. Anjos das 7 igrejas. Muitas pessoas, existem algumas interpretações que colocam que realmente aqui são anjos, tá? Mas se nós formos ver o conceito realmente o mais aceito, é que não são anjos pela descrição que a palavra de Deus coloca, pela descrição que Apocalipse coloca. Então, o que são anjos, em primeiro lugar? Né? Anjos são mensageiros. Então, aqui está dizendo que são mensageiros da igreja. O anjo ele tem um papel, sim, de trazer uma mensagem, mas aqui está falando de alguém que está ativamente na vida da igreja. Tá certo? Ativamente na vida da igreja. Então são os anjos das igrejas. Então tem um anjo específico daquela igreja, tá? Muitas vezes esse versículo é interpretado como o anjo sendo o pastor da igreja, tá? Não tá certo e nem tá incorreto, sabe por quê? Porque na verdade Deus ele não trabalha, né? E aqui eu até coloquei aqui, ó, poderia ser definido como os pastores da igreja, mas o Senhor não reconhece o anjo da igreja por causa do título. Aqui eis uma questão. Então não é o título que define diante de Deus que aquele é o anjo da igreja. O que define diante de Deus que aquele é o anjo da igreja? Então o anjo da igreja é alguém que ouve de Deus, que é porta-voz de Deus, que participa do conselho de Deus, é alguém que possui encargo além de cargo, tá? Então o anjo de Deus não é simplesmente ele é o pastor daquela igreja. Não, ele é alguém que ouve de Deus, que busca de Deus, que expressa o Senhor. Então existe aí uma diferença, tá? Então é muito importante entender esse aspecto do anjo das igrejas, né? Como está colocado aqui, né? Então geralmente você vai falar, o pastor é o anjo da igreja, né? É para ser realmente, mas existem alguns casos que não é, porque o anjo da igreja não remete ao título, mas sim a proximidade que ele tem de Deus, em ouvir e expressar Deus, em cumprir o propósito de Deus em referência à igreja, tá certo? Então é importante entender esse conceito aqui, porque se há anjos, a igreja prospera, mas se há apenas pessoas portadoras de títulos ocupando cargos, a igreja definha, porque quando há anjo, quando a igreja tem anjos, né, mensageiros, né, então a igreja ela prospera, porque ela ouve e ela começa a viver de acordo com aquilo que Deus está falando, de acordo com aquilo que Deus está ministrando. Desse modo a igreja prospera, avança, frutifica e cresce, né? Ao contrário disso, se há um ambiente de busca por cargos e funções e reconhecimento e títulos, aí realmente a igreja ela vai definhar-se, porque não expressa a glória de Deus. Todo aquele que traz a mensagem diretamente de Deus é considerado um anjo do Senhor, tá bom? Então tem aqui, se somos líderes de fato, somos seus mensageiros. O Senhor carrega as estrelas, os líderes espirituais nas mãos, ele os carrega. Então por quê? Aqui está escrito, ó, Apocalipse 1:20, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então esse é o mistério. Você viu em minha mão direita dos 7 candelabros. Então está dizendo aqui, olha, você viu eu segurando as estrelas em minha mão direita. O que são as estrelas? As estrelas são os anjos da igreja, tá certo? Então Jesus está segurando na mão os anjos da igreja. Então quando você é alguém que expressa e busca do Senhor, é alguém que está liderando um povo, uma igreja, então no momento que você está ali liderando e você expressa o Senhor, você é mantido, o Senhor te conduz, o Senhor é que te dá suporte, você é levado pela mão do Senhor. Isso é muito poderoso, não é? É poderoso. Então, quer ser levado pela mão do Senhor é no momento que você assume essa posição de anjo da igreja. Então isso é muito importante, não no sentido de título, mas no sentido de você entender que você é um mensageiro, e quando você está à frente ali de um grupo de pessoas, uma igreja, assim por diante, e você expressa o Senhor, você é esse anjo que é carregado pela mão de Deus. Isso é impressionante, isso é poderoso. Essa é uma direção poderosa que nós possamos ter em nosso coração, que o Senhor é quem está carregando os anjos da igreja, tá certo? Então,
Entendido isso, agora nós vamos entender os outros aspectos aqui de Apocalipse 1. Primeiro que fala das vestes. Apocalipse 1, versículo 13 diz assim: E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Então aqui está falando sobre a veste que chegava aos seus pés. O que aponta essa veste? O que significa isso? A veste aponta para o sacerdócio de Jesus. Então, os sacerdotes que tinham uma veste que chegava aos pés. Então, isso mostra o sacerdócio de Jesus. Então, vamos ler aqui em Êxodo 28:31, diz assim. Êxodo 28:31 diz assim: Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma cobertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho. Tá aqui a base do logo do jovem, só para você entender de onde saiu, né? O roxo, azul, roxo e vermelho, aquelas 3 listras. Em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. Então aqui está dizendo que, olha, ele é o sacerdote que ministra diante de Deus ao nosso respeito. Na onde está escrito isso? Em 1 João 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos quem? Um advogado. E algumas versões dizem um intercessor para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então ele é o nosso advogado, nosso intercessor e o sacerdote que ministra diante de Deus sobre nós. Então ele intercede ao nosso respeito. Então por isso que o único intermediador entre nós e Deus é Jesus, apenas ele, mas não existe nenhum santo, nada disso. O único intermediador entre Deus é Jesus, tá certo? Então ele é o nosso advogado, ele é o sacerdote que ministra a Deus e ministra as nossas vidas. Deu para entender? Então a veste aponta para o sacerdócio de Jesus. Próximo, ele tem também uma cinta de ouro no peito, né? Nós lemos lá também sobre a cinta de ouro no peito. O que significa isso? Lá em Êxodo 28:4 fala também sobre isso. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, aqui está falando da veste do sacerdote, um peitoral e um éfode e um manto e uma túnica bordada e uma mitra e um cinto farão, pois vestes santas a Arão, teu irmão, e aos seus filhos para me administrarem o ofício sacerdotal. Tá certo? Então aqui é a descrição da roupa de um sacerdote, tá certo? Aqui está falando de Arão, se você não lembra, Arão, o irmão de Moisés, tá? Então aqui está falando sobre a roupa de um sacerdote, descrevendo a roupa de sacerdote de Jesus. Então cingir, como fala lá em Apocalipse, que ele cingiu com cinto, né, de ouro, é fortalecer para o trabalho, e o peito ele aponta para o amor, o cuidado. Então o Senhor está fortalecido para o trabalho de cuidar de cada um de nós, de amar a cada um de nós, de fato de nos tratar, de cuidar da nossa vida em todos os aspectos. Então aqui fala sobre o amor e o cuidado dele, tá certo? Então mostrando a comparação da imagem de Apocalipse com a imagem do sacerdote. Terceiro, ele tinha cabelo alvo como a lã. Então alvo é branco, tá? Branco como a lã. Então ele tinha, lá em Cantares, descreve Jesus de uma forma diferente. Sua cabeça é ouro e ouro mais puro, e seus cabelos onduram ao vento como ramos de palmeira, são negros como corvo. Lá em Cantares fala que o cabelo de Jesus é preto, né? Negro como corvo. Mas já em Apocalipse fala, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Então, em Apocalipse ele fala isso porque o cabelo branco simboliza a eternidade. Então está simbolizando, por exemplo, tem um outro significado que eu acho interessante, vou falar aqui para vocês, é que, por exemplo, quando a Bíblia fala ancião, ou ancião de anos, então no céu não existe a idade, né? Então ninguém é novo ou velho, simplesmente ele é. Simplesmente é. Então por que a Bíblia coloca os anciãos, né? Porque na verdade são anciãos de anos.
ou seja, eles vivem há muito tempo, anciãos de anos. Então a mesma coisa aqui falando do próprio Jesus, ele tem cabelo branco, mas não no sentido dele ser velho, mas no sentido de eternidade, de ser um ancião de anos, né? Então você não vai chegar lá, às vezes as imagens são colocadas como Jesus, né? Cabelo branco, às vezes parece mais velho, mas não é essa a conotação certa. Existem algumas linhas teológicas, não está na Bíblia isso, né? Mas existem algumas linhas teológicas que falam que Jesus vai ter a aparência de uma idade de alguém de 33 anos, com o corpo glorificado, é claro, tá? Então, alguns também perguntam, qual a idade que eu vou estar no céu? Você já se perguntou nisso? Alguns também interpretam que é com 33 anos, que foi exatamente o momento onde Jesus morreu. Então, todos nós teremos nessa média de idade, segundo algumas interpretações. Isso não é fato consumado, porque não está escrito claramente na Bíblia, tá bom? Então vai chegar lá no céu, né? Às vezes você vai estar com uma aparência mais nova, ou não sei, e vai me cobrar, né? Mas, então, o cabelo branco aqui simboliza a eternidade, que ele tem experiência, que ele já tem todo e total conhecimento. O cabelo branco aponta para maturidade completa. Quando você vê alguém de cabelo branco, poxa, essa pessoa tem muito mais maturidade, tem muito mais experiência. Então é só para você entender esse conceito aí do cabelo alvo mais que a neve. Próximo está dizendo aqui, olhos como chama de fogo. Então aqui está dizendo que os olhos do Senhor, lá também em Apocalipse, descreve os olhos de Jesus como chamas de fogo. Aqui em Cantares descreve uma maneira de Jesus diferente. São olhos como pombas junto aos regatos de água lavados em leite, incrustados como joias. Então, quando fala em Cantares, é um olho de pomba no sentido de leveza, de algo meigo, de algo amoroso, né? De algo singelo. Então é nesse sentido aqui em Cantares. Agora em Apocalipse já não. Apocalipse sua cabeça e seus cabelos eram brancos, maturidade, já tem experiência, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Então, o que significa isso? Significa que o fogo, na verdade, é o julgamento. O fogo significa julgamento. Então nada fica oculto diante de Deus, tudo ele vê. Então, o Senhor, ele consegue enxergar toda a motivação do coração, tudo aquilo que está no coração das pessoas. Então, olhos que enxergam tudo. Lembra lá dos 7 espíritos que alcança toda a terra? Então, tem ligação com isso também. Então, os olhos são como chamas de fogo. Então, 1 Coríntios 3, versículo 13 fala, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Dia com D maiúsculo significa o dia do julgamento, tá certo? Então não é qualquer dia, é o dia, né, que trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Esse fogo aqui é exatamente o fogo do olhar de Jesus. Então é o fogo do olhar de Jesus. Quando ele olha, ele consegue perceber todas as intenções do coração humano. Ele consegue identificar, ele consegue julgar claramente a intenção do coração do homem. Tá certo? Então aqui, então não existe nada em oculto aos olhos do Senhor. Ele tem olhos como chamas de fogo. Então isso daqui também é muito poderoso. Os pés de Jesus são como bronze. Significa o quê? O bronze significa julgamento de Deus. Então lá no lugar de adoração ao Senhor, onde os sacerdotes ministravam ao Senhor, existiam 3 lugares, vamos colocar assim, né? 3 fases ali no tabernáculo, que era o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, tá certo? Então os santos dos santos e o santo lugar eram de ouro, né? Então eles eram de ouro. Agora o átrio já era um lugar de bronze. Por que era um lugar de bronze? Porque é no átrio que havia ali, onde havia o sacrifício dos animais. Eles matavam os animais ali no átrio. Ali era o julgamento. Então o bronze significa julgamento, tá certo? Os pés de Jesus são como bronze, porque ele conseguiu vencer a ponto de
quando o pé dele se torna em bronze, ele agora tem um poder de julgar sobre todas as coisas. Então, segundo Apocalipse 19, versículo 15, diz assim: da sua boca sai uma espada afiada, com o qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E lá em Josué 1,3 diz que, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Então, o pé significa tomada de propriedade. Quando ele pisa, ele toma propriedade, ele toma posse. Então, no momento que Jesus tem os pés como bronze, ele tem os pés do julgamento, né, do juízo. Então, quando ele onde ele pisar, ele pode julgar, e então ele, como está dizendo aqui, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então ele tem autoridade sobre todo lugar onde ele pisar, sobre todo lugar onde ele estiver. Então é bem interessante isso também. Então eu espero ter sido claro nessa parte. Vamos lá, próximo. Ele tem voz de muitas águas, como nós lemos lá em Apocalipse 1, né? Então, voz de muitas águas. Lá em Salmos 29, versículo 3, explica um pouco da voz de muitas águas, que fala assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, o seu templo todos clamam glória. Então aqui está demonstrando a voz do Senhor, ou seja, que ela é poderosíssima. Então a voz do Senhor é como voz de muitas águas, há muito poder envolvido nisso. Nós vemos que quando João ouve a voz de Jesus lá em Apocalipse, o que acontece com ele? Se ele voltar um pouquinho aí lá em Apocalipse 1, você vai ver que ele cai como morto, né? Porque no momento que ele ouve a voz de Jesus, estremece as estruturas de João. Mesmo sendo uma visão ali, ele cai como morto, porque a voz do Senhor Jesus, ela é poderosíssima, tá certo? Então, quando fala voz de muitas águas, está dizendo exatamente sobre ter uma voz de comando, de poder, e que tem capacidade de quebrar o que for necessário, né, de fazer o que for necessário, porque é uma voz muito poderosa. Tá certo? Vamos lá, o próximo, ele tem na boca uma espada de 2 gumes. Você já deve ter ouvido esse termo em referência à Bíblia, né? Que a Bíblia, nós sempre colocamos, olha, a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Então tem muito a ver, tá? Então na boca é uma espada de 2 gumes. Por quê? Do mesmo jeito que a Bíblia, ela entra, né, e nós vamos ler aqui, ó, em Hebreus 4, versículo 2, diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, da mesma forma que está dizendo da palavra, da Bíblia, aqui está dizendo exatamente também de Jesus, da palavra emitida de Jesus. Então, ele, como alguém poderoso, né, como alguém que detém agora todo o poder, e a palavra dele é como espada de 2 gumes, né, que é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada. Então isso é importante. Eu até tenho uma imagem aqui, não ficou muito pedi para gerar lá na inteligência artificial, mas não colocou exatamente saindo da boca de Jesus, mas imagine que é algo saindo da boca de Jesus como uma espada aqui de 2 gumes. Tá vendo aqui a espada? Tá certo? Então é uma espada que está saindo da boca de Jesus. Tá? Então ela é realmente a voz do Senhor, e aqui está dizendo que a palavra do Senhor também, ela é como uma espada de 2 gumes. Vamos aqui. Então a voz do Senhor nos corrige. Então isso serve para nos corrigir. Então ela vai discernir os nossos pensamentos e intenções e nos corrigir, tá? Então o próximo e último, ele tem o rosto brilhando como o sol.
Então, ele é um rosto resplandecente. Não de isso acontece na Bíblia. Você lembra de alguma passagem que fala sobre isso? Né? Lembra lá? Lá quando Moisés ele contemplou o Senhor. E o que aconteceu quando ele desceu do monte? Né? O rosto dele estava brilhando, resplandecendo. Né? Nós iremos contemplá-lo pela eternidade, seremos participantes da sua glória. No dia em que o virmos face a face, seremos o tal qual ele é. Então nós seremos glorificados, seremos de fato cheios da glória de Deus ao ver Jesus. Ao ver Jesus. Nós vemos que Moisés, ao se deparar com Deus ali no monte, ele desce e as pessoas não conseguiam olhar para ele, né? Ele teve que cobrir o rosto porque era algo resplandecente, muito forte. Agora imagine você e eu, todos nós, eternamente com Jesus. Nós seremos de fato tal como ele é, né? Então, no sentido de nós termos essa luz, de sermos completamente transformados e participantes da glória dele. Amém? Que nós possamos ter isso em nosso coração e termos essa santa expectativa de estar com o Senhor, de ver o Senhor, de participar da glória dele. Espero que você tenha entendido a maneira que é colocado e todos os símbolos, características de Jesus aí em Apocalipse 1. E agora nós vamos para outro momento, né? Nós vamos estudar sobre as igrejas. Também eu pretendo fazer uma live para nós falarmos sobre os acontecimentos históricos, sobre o arrebatamento, como é o arrebatamento, o que envolve, é antes ou depois da tribulação, e também sobre alguns fatos históricos e atuais que nós estamos vivendo hoje com essa questão de Israel, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Espero que você tenha aprendido bastante hoje e em nome de Jesus que o Senhor possa continuar edificando e continue lendo, mesmo que você não entenda, continue lendo e eu vou gravando os vídeos, você vai assistindo e vai entendendo e aos poucos nós vamos caminhando aí para entender todo o contexto de Apocalipse. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento. O Senhor possa trazer revelação, direção aos nossos corações, que possamos a cada dia mais ansiar por esse momento, Pai, de sermos, ó Deus, completamente transformados em glória, de vermos ao Senhor, vermos o Senhor face a face, de estarmos contigo, Pai, em nome de Jesus, que possamos ser a Tua igreja, uma igreja vibrante, uma igreja, ó Pai, cheio da glória de Deus, ó Pai, onde o Senhor está no meio da igreja, onde o Senhor está participando, se envolvendo no meio da igreja, e nós possamos ser, ó Deus, membros, nós possamos ser pessoas, ó Pai, deste corpo, ó Pai, que resplandece a Tua glória, que resplandece a Tua presença. Que o Senhor venha sobre cada um dos corações agora, transformar, trazer direção, ó Pai, uma santa expectativa pelo que o Senhor há de fazer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo vídeo.